E esse é o que o nosso coração está aí aceso e nossa mente refletindo e rebobinando e rebobinando e rebobinando isso, rebobinando isso. Ou eu estava lendo essa semana, estava até falando com o Guilherme, né, que foi ele que pregou no domingo, a gente dividiu aqui para pregarmos os 3 domingos aí diferentes. E no sábado a gente estava conversando, eu disse, Gui, amanhã eu vou falar disso. Aí o Gui falou, mas não era eu? Ainda bem que ele lembrou, porque senão domingo eu ia chegar, terminar, eu ia subir, vai sentar, vai para lá. Eu estava todo animado aqui para trazer uma mensagem, já preparando um monte de coisa para falar. Porque você começa a pensar nisso, a refletir sobre isso, e eu acho isso muito interessante, gente, porque, olha só, eu tenho comentado aqui para você tomar cuidado para não passar o dia inteiro ouvindo 50 mensagens. 50 mensagens de temas diferentes. Uma mensagem de cura, uma mensagem de fé, uma mensagem de redenção, uma mensagem de justiça, uma mensagem. Aí no final do dia a gente ouviu um monte de coisas, mas não refletiu e não concentrou uma só. Vou dar um exemplo para vocês sobre esse tema. Ontem não, na terça-feira, ontem mesmo, o Henrique estava comentando comigo, eu não sei se foi ontem, foi segunda-feira. Segunda-feira à noite, depois da nossa reunião, né? O Henrique estava comentando comigo, pastor, comecei a pensar nisso. Comecei a pensar em gratidão no verso e no nosso propósito. Um monte de coisa começou a acontecer dentro do meu coração, um monte de coisa começou a vir na minha mente, um monte de caminhos, e aí começa a trazer um monte de coisas. Se a gente fosse se aprofundar aqui, falar sobre gratidão, a gente passaria o ano inteiro, e tem mensagem para o ano inteiro, e tem mensagem para todos os dias, e poderíamos falar disso todos os dias. Por quê? Porque há um remoer das verdades, um remoer, e o Espírito começa a trabalhar sobre isso. Então esse é o nosso tema, não é? Do que a gente está falando aí, graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Antes de eu começar a dar continuidade, feche os vossos olhos um minutinho aí. Pai, nós te damos graças por essa noite, é mais um tempo que a gente separa aqui para estarmos em comunhão, compartilhando da tua palavra, recebendo e dando, porque nós abrimos os nossos corações e glorificamos o teu nome, porque nós recebemos de ti a instrução, a graça, o favor, e liberamos para os nossos irmãos, Pai e Senhor, através do amor. O Senhor nos dá e a gente distribui, nós somos capazes de amar, porque o Senhor nos amou. Muito obrigado, Pai. Somos gratos por essa reunião, pelas pessoas que estão em casa agora, pelas pessoas que posteriormente, futuramente estarão ouvindo esta mensagem, assistindo este culto, podendo receber esta mesma unção, que permaneça, Pai, que permaneça esta graça, esta unção, Senhor, durante todo o tempo em que esta live estiver disponível para quem quiser assistir, para quem compartilhar, que possa receber, Pai, com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma graça, Senhor, a instrução, o ensino, a direção, Senhor, e seja capacitado para atuar na força do teu poder. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, eu comentei lá em casa, na segunda-feira, nós temos uma reuniãozinha em casa, um culto lá, que a gente faz uma célula. Eu estava comentando sobre esse texto, né? Graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Essa expressão de Paulo, lá no original, quando a gente vai ver, sempre nos conduz em triunfo, ele traz uma ideia de o time ganhou. Vamos pegar assim para uma coisa comum para vocês. Imagine que o Brasil ganhou a Copa, venceu, e aí os jogadores chegam no aeroporto e uma multidão vai de encontro aos jogadores, e aquela multidão vem celebrando e, sabe, e pulando e fazendo barulho, e aí aí alguém vem em sua casa, pega você e te leva e te coloca no meio daquela celebração. É isso aí. Deus sempre te conduz em triunfo. Então, essa palavra triunfo não é Deus te leva a uma vitória. Não é que Deus pega você quando você está lutando e te leva a uma vitória. Sei lá, eu vou te levar a vitória, essa vitória profissional. Onde você quer chegar? Eu quero aprender
na profissão. Eu quero ser levado a essa vitória financeira. Eu quero ser levado a essa vitória na saúde. Não tem esse contexto, porque na nossa cabeça eu vou construindo algo que vou chegar, com Deus eu vou conseguir. A grande realidade, a expressão desse verso está dizendo que triunfo é um lugar específico, pré-estabelecido por Deus, antes de você começar a tua jornada. Colossenses, capítulo de número 2, vamos voltar um pouquinho aí. No livro de Colossenses, seria legal se vocês pudessem abrir a Bíblia, sabe? Porque às vezes a gente recebe algumas coisas. O verso de número... Vou pegar só o verso 15, porque eu não quero me prender aqui. Verso de número 15, diz assim, Colossenses 2,15, falando sobre Jesus e despojando os principados e potestades. O que é despojar, gente? Olha para cá um pouquinho. Despojar é privar da posse, despojando os principados e as potestades. Privar da posse, tirar o direito que tinha sobre algo. Tirar das mãos, tirar do comando, despojando, olha só, porque alguém pode pensar assim, pastor, Jesus foi lá no inferno e prendeu o diabo, amarrou ele, algemou ele e deixou ele trancado lá, tirou a chave, levou a chave, ele não tem a chave da casa dele, está trancado dentro da própria casa. Não. Jesus tirou a autoridade dele, despojou ele da posse que ele tinha sobre as nossas vidas. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É esse triunfo que Jesus realizou lá atrás, é nesse triunfo que Deus te insere. É no triunfo de Jesus. Agora, volta lá para o verso 2 Coríntios de novo, é no triunfo de Jesus. Agora, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre te conduz em triunfo. É no triunfo de Jesus. Pastor, estou nessa luta. Jesus já venceu por você. Entre na celebração. Diga aleluia. Por favor. Celebre. Por quê? Porque essa minha luta, Jesus já venceu por mim. Entre na celebração. Aí o entendimento, a clareza de por que nós precisamos congregar, por que nós precisamos nos reunir como corpo, como igreja, porque igreja não fala de singular, eu sou igreja. Aliás, quando você ouvir a música e a pessoa diz, eu sou igreja, e você entenda que ela pode estar expressando eu sou igreja por causa da questão musical, mas por questões bíblicas não. Pode ser questão musical. Tem uma música que diz assim, olha, Deus não é Deus de longe, é Deus de perto, né? Ou Deus é Deus de perto, Deus de longe, alguma coisa assim. Então, a expressão musical não se pode questionar. Às vezes a pessoa estava ali na vibe dela e ela... Mas quando se trata da Bíblia, a Bíblia fala de igreja sempre 2 ou 3 reunidos no meu nome. Ali eu estou. Então, é o corpo de Cristo. Eis a necessidade, porque Deus te insere no triunfo de Jesus. Nesse triunfo de Jesus, agora você vai recebendo e aprendendo. Espera aí, o que é que está acontecendo nessa festa? Já aconteceu com vocês? Comigo já, não é? Aliás, eu vi esses dias, tem um rapaz que faz uma reportagem lá no Rio de Janeiro, o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, né, que é aquele... que é bagunceiro pra caramba, né? Ele foi numa reunião, um pessoal que pegou o ônibus e veio lá do Rio aqui para São Paulo, e ele aí começou a falar, perguntar ao pessoal, por que você está aqui? Aí o cara, rapaz, eu vim com os amigos. Aí, você não sabe por que veio? Não sei não, vim com os amigos me convidaram, eu vim aí, e o pessoal, aí outro, por que você veio? Cara, eu vim porque o pessoal falou que ia ter uma festa aqui, uma balada aqui depois. Quer dizer, ninguém sabia por que estava vindo. Agora entenda, quando Deus te insere no triunfo de Jesus, você vai compreendendo nessa jornada
o que Jesus conquistou por você. É por isso, esse é um dos motivos pelos quais eu preciso estar inserido dentro disso, no relacionamento com o corpo, porque é no corpo de Cristo que a cabeça, que é Jesus, vai liberando. O que Jesus conquistou por mim, aí a palavra vai fluindo na tua vida. Jesus conquistou prosperidade. 2 Coríntios 9, 8, 9, já sabeis da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vós enriquecesse, ou seja, ele assumiu. Olha, o castigo que nos traz a paz, Isaías 53, o castigo que nos traz a paz hoje, o castigo, que é isso? O castigo que nos traz a paz, a palavra paz na Nova Aliança, no Novo Testamento, no grego, que é harmonia. O castigo que era para mim, que me separou, para que eu voltasse para Deus, para que eu tivesse harmonia de novo com Deus, porque paz com Deus é ter harmonia com Ele. Alguém tinha que ser castigado, esse castigo era para mim. Jesus tomou o castigo sobre ele e agora eu tenho paz com Deus. O castigo que me traz a paz para com Deus estava sobre Jesus. Jesus foi castigado para que você tivesse liberdade no trono da graça. Diga amém. Então você tem total, presta atenção, gente. Não se corrige um filho 2 vezes pelo mesmo erro. Sim ou não? Só se o pai for maluco. Embora eu me lembre que minha mãe usou umas estratégias bem terríveis na época. Ela me batia. Quando o pai chegava, ela contava que deu umas riadas. Gente, mas umas era tipo até estourar o chicote. E aí pai vinha cá, me batia 2 vezes pelo mesmo erro. Mas Jesus não pune 2 vezes. Deus não pune os filhos dele 2 vezes pelo mesmo erro. Aquilo que Jesus levou sobre ele, você não vai levar mais. Ou seja, não teria que levar mais. O diabo pode enganar os filhos de Deus e eles entrarem debaixo do chicote sem necessidade. Paulo diz, não se submeta mais ao jugo de escravidão, porque vocês foram conquistados para a liberdade. Diga graças a Deus. Então eu olho de novo e digo, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre. Fale comigo, em Cristo, Deus sempre me conduz em triunfo. Gente, esse triunfo é o triunfo de Jesus sobre a morte, sobre o inferno, sobre tudo aquilo que aterrorizava a humanidade. Jesus conquistou o triunfo em seu favor. Agora eu quero pegar um ponto aqui legal para você entender esse negócio da graça. Deuteronômio, põe para mim aqui, Henrique, Deuteronômio, capítulo número 16. Já vou caminhando meio que para o final. Deuteronômio 16, o verso de número, deixa eu 16. Presta atenção aqui, nessa expressão aí. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti, isso são ordens, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, para quem não lembra do número, lê, mas às vezes esquece do número, né? É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio é chamado de o livro das repetições, porque em Deuteronômio, Moisés repete o que Deus passou para os filhos de Israel e ele já havia falado no passado. Por que ele repete? Porque em Deuteronômio está ali toda aquela nova geração que não tinha ouvido o que foi falado no passado. Muitos deles não haviam ouvido ainda. Então Moisés repete. Aí Moisés agora está falando para o povo. Deus fala para Moisés assim eu quero que você diga para o povo, 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos e na festa da semana. Gente, isso aí tem, nessas 3 festas aí tem coisa demais para a gente entender. Mas eu não vou falar disso, eu só quero pegar ali um pontinho só. Mas eu estava lendo sobre as festas, meu Deus, coisa boa, né? Festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Essa palavra aí, gente,
essa passagem aí de mãos, essa expressão de mãos vazias que gosto muito na King James, gostei muito, que diz assim: não aparecerá vazio perante o Senhor. Quando fala de mãos vazias, passa muito uma ideia de que eu estou levando apenas uma dádiva nas mãos para Deus. Mas ele disse: não aparecerá vazio. Por que as pessoas não poderiam aparecer de mãos vazias perante o Senhor? Eles tinham que levar uma oferta pela culpa. Fale comigo, oferta pela culpa. Eles tinham que levar uma oferta pela culpa. Todo homem. Ele tinha que aparecer. Quando ele aparecesse, tinha que chegar diante de Deus com uma oferta pela culpa. Porque olha só, o que Deus institui, é regra, uma oferta pela culpa. Porque quando alguém leva para alguém uma oferta pela culpa, ele entende que o erro dele foi contra aquela pessoa. Então ele está levando uma oferta, vamos simplificar, para receber a desculpa. Então Deus diz assim no texto: eu sou o Senhor. No livro, eu sou o único Deus. Mas ele instrui o povo para aquela geração e para as próximas gerações. Nenhum homem aparecerá perante mim de mãos vazias, ou, numa expressão da King James, vazio, no original, vazio. Não aparecerá vazio. Pastor, e hoje eu preciso levar uma oferta pela culpa? Você é culpado, sim ou não? Então você não precisa mais se apresentar a Deus. Olha só, olha o que ele diz. Porém, não. A tradução Nova Versão Transformadora, se não me falha a memória, para não errar, mas uma outra tradução diz assim: nenhum homem. Ali ele diz: porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Porque o que eles traziam era uma oferta pela culpa. Você hoje é culpado? Não. Mas então eu não preciso mais me apresentar com nenhum tipo de sacrifício pela culpa a Deus? Não, pela culpa não. Mas eu ainda preciso aparecer com alguma coisa para Deus. Eu ainda preciso. Vamos ver mais alguns pontos aí rapidinhos, né? Salmo de número 50, verso de 5 a 14, eu vou fazer uma leitura rápida, porque é muita coisa, só quero ler. Presta atenção para vocês entenderem. Salmo 50, de 5 a 14, olha a expressão de Davi, não é? Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os que fizeram aliança por meio de sacrifício. Então o sacrifício já foi feito. Vai lá, pode seguir, verso 6. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Deus está falando. 7, pode seguir, Henrique. Escuta, povo meu, e eu falarei: ó Israel, eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Deus está falando, né? 8. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Não estou te repreendendo pelo que você me apresentou, pelos sacrifícios. Pode seguir. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos. Segue, verso 10. Pois são meus todos os animais dos bosques e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Verso 11. Conheço as tuas aves, conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais que pululam no campo. Verso, pode seguir. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo contém nele é meu. O que é que você pode me dar a mim que justifique ou que você torne-se merecedor de uma desculpa? Tudo é meu. Então Deus disse: eu não estou te repreendendo pelo seu sacrifício. Pode seguir. Acaso como eu carne de touro, vou ver você de cabeça? Pode ir. Eu sou o sacrifício. Ele disse: esse é o que eu quero. Porque
terras. Pode ir. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com o quê? Cânticos. Verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Pode seguir. Entrai por suas portas com o quê? Oh, aleluia. Presta atenção, gente. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha só. Guarda isso no coração de vocês. Na história, fala da história dos reis, não apenas dos reis da Bíblia, na história dos reis em geral. As pessoas se apresentavam aos reis. Na Bíblia nós temos uma figura, uma figura que nos traz algo bem legal, que é a sabedoria da rainha de Sabá. Que ela foi ver a sabedoria de Salomão, mas ela também foi uma mulher muito sábia, porque ela chegou para Salomão com camelos carregados de riquezas, porque ela não quis se apresentar ao rei como? Por ser ela uma rainha, ela entendia como funcionava. Então ela veio carregada de riquezas. Ela não veio tentar compensar Salomão. O que ela apresentou dizia o quanto ela prezava e honrava e reconhecia quem era Salomão. O que nós apresentamos a Deus, por isso que a Bíblia diz, entrai por suas portas com ações de graça, declara honra, reconhecimento e engrandecimento. O nível do seu, nós vamos falar disso mais para frente, talvez o Henrique fale disso, o nível da sua ação de graça está diretamente ligado ao nível de conhecimento que eu e você temos de Deus. Então nós podemos crescer em ações de graças quando conhecemos mais, entendemos quem Ele é, a grandeza, o poder, a glória. Então nós crescemos em ações de graça. Por quê? Porque somos gratos pelo que Ele fez. Eu não preciso mais entrar na presença de Deus com a dádiva nas mãos, como um sacrifício pela culpa, porque a culpa foi tirada, foi levada por Jesus. Agora eu entro com agradecimento, porque no lugar do meu sacrifício, que era pela minha culpa, Jesus leva a culpa, então eu agradeço, eu sou grato. E quanto mais eu conheço, mais eu digo muito obrigado, Jesus. Você pode falar comigo isso? Muito obrigado, Jesus. Fala, gente, eu vou contar até 3 e você fala com a boca cheia, o coração cheio, até, sabe quando o sapo, você já viu o sapo se inchando para soltar o o bicho incha pra caramba e solta o. Eu não quero que você solte o ó tão baixinho, eu quero que saia forte. Fala com 1, 2, 3. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Você entende agora o que é sacrifício? Vamos continuar ações de graças? Entrar para suas portas com ações de graças. Então nós deveríamos, gente, tem tanta coisa aqui, tá comichando, Henrique. O Henrique pregou ontem lá no Gil, trazendo para a gente sobre aquela passagem de Filipenses 4, né? Filipenses 4, não. Filipenses 4, né? Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes todas as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus através da oração e súplica com ações de graças. E ações de graça é como a farinha na comida do baiano, sabe? Porque na comida do paulista, põe assim, ó, feijão, arroz e farinha do lado. Na comida do baiano, não. Farinha vai em tudo. Em tudo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 89, tinha uma Casa do Norte ali no São Domingos e eu ia comprar farinha, eu comprava 10 quilos. Aí um dia o cara perguntou assim, o senhor comercializa onde? Porque era de 15 em 15 dias, 10 quilos de farinha. O senhor comercializa onde? Eu comprava da boa, daquela amarela farinha, sabe? Boa. E aquela dá para você comer sem nada. Só na frente do ventilador, assim, o ventilador ligado, você... São os únicos que conseguem comer farinha na frente do ventilador sem perder um grão. Não é? Então, ações de graças lá não é uma coisa que eu faço depois da oração. Senhor, estou pensando nisso, estou pensando naquilo, estou pensando naquilo, estou pensando... Senhor, minha vida está desse jeito, estou miseravelmente sofrendo. Ai, muito obrigado, Senhor. Isso é uma... Pensa aí, gente. Misericórdia. Quando o Henrique trouxe isso lá em casa pra gente, eu fiquei pensando, meu Deus, tem misericórdia de mim, do meu passado miserável.
Mendigo, chorão, lamentação e raios. Jeremias, profeta Jeremias falou tudo comigo. Ações de graças está misturado igual farinha. Eliseu, quando foi lá alimentar os caras, diz que alguém misturou veneno lá, pegaram uma erva lá que era envenenada. E alguém gritou, tem veneno na panela. Eliseu disse, joga farinha e mistura. Mistura com farinha, mexe, dá pro pessoal. Ninguém morreu. Eu tô achando que farinha, que baiano, agraciado com a farinha, sem saber. Eliseu era baiano. Ele deu. Os caras dizem que, que eu deveria fazer como que é filosofia, porque eu ia falar igual o Sérgio Cortella. É o Guilherme Henrique, pastor, eu tenho que fazer filosofia. E então ele diz assim: entre por suas portas com ações de graças. Gente, olha só, presta atenção, pelo amor de Deus. Entrai por suas portas com ações de graça. Quando isso, pastor? Em tempo de festa? Claro que não. Rainha de Sabá chega para Salomão e diz assim: eu ouvi falar sobre você. Não me contive. E tive que ver. Tive que vir aqui. Eu trouxe as minhas questões. E vou lhe apresentar. E quero a resposta delas. Carregada de riquezas. Como é que uma mulher vem com uma tropa de camelos carregada de riqueza e está com questões, com dúvidas? Você entende? Entrai pelas suas portas, na frente das suas questões, no meio das suas questões e no fim das suas questões, com ações de graças. Você foi inserido numa procissão de vitoriosos. Só entra na procissão de vitoriosos os vitoriosos. Portanto, celebre. Aí você entende porque eu estava assistindo uma live esses dias de 3 judeus lá falando sobre a igreja, sobre a expansão da igreja hoje no mundo. E eles falaram sobre Israel e disseram, sabe o motivo da nossa celebração qual era? Nossa celebração é porque o inimigo armava emboscada, mas nunca conseguiu alcançar. Não é porque a gente venceu. É porque o inimigo nunca conseguiu alcançar as suas emboscadas. Então nós sempre celebramos. Sempre celebramos. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei-lhe o nome. Verso 5. É o último, né? Porque o Senhor é bom. Olha só, por que eu devo entrar com ações de graças? Olha essa consciência. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha só, gente, misericórdia. A sua misericórdia, ele não deposita, não me atribui a mim, não atribui a mim o castigo que eu merecia. Ele faz ao contrário, ele move-se pela graça, com graça. Ele move-se com graça. Ele disse, a sua misericórdia dura para sempre. É de geração em geração a sua fidelidade. Pastor, fidelidade a mim. Não! Ele permanece imutável. Ele é fiel à sua promessa. Diga amém. Aleluia, que glória, meu Deus. Só Deus para fazer isso. Hebreus 13, 15. Para nós fecharmos por meio de Jesus. Presta atenção. Por meio de Jesus. No meio agora dessa festa, dessa celebração, desse auê de vitória, desse auê de conquistas. Gente, é muito legal porque quando você está no meio, envolvido no corpo, no meio da celebração, a transformação ela é inevitável. Porque a Bíblia diz que em Tito,
que a graça se manifestou salvadora. Primeiro, salvadora, ela aparece, Jesus, teofania, aparece salvadora. E aí vem ensinando-nos a renegar as impiedades e as impurezas desse mundo e um monte de outras coisas. Quando ele diz isso, que ela primeiro nos salva, se manifesta salvadora, ensinando-nos. Gente, inserido nesse corpo, nesse envolvimento, não tem como você não aprender. Pastor, eu não tenho crescido, eu não tenho aprendido. Dois motivos. O primeiro motivo, não está ouvindo a verdade como deve ser pregado. Segundo motivo, não está envolvido no corpo de Cristo, não está em movimento, porque é impossível estar ouvindo a verdade, envolvido no corpo de Cristo e não ser transformado. É impossível. É impossível. Sabe por quê, gente? Uma das qualidades do nosso corpo, uma das grandes qualidades do nosso corpo. Primeiro, anticorpos que combatem contra qualquer tipo de bactéria que foi identificada de imediato. Primeiro, eles combatem imediatamente. Segundo, se você furar o teu dedo e permanecer lá dentro, o que furou, o que perfurou, seja desde um espinho ou até um pequeno grão de bombril, o teu corpo vai trabalhar e vai expulsá-lo automaticamente. Se você estiver inserido, como você faz parte do corpo, a Bíblia diz que somos unidos através da ligadura das juntas e medulas. Essa é a manifestação do poder do Espírito em nós, nos transformando dia após dia. Ele diz assim, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre, não é de vez em quando, é sempre. Não é o de manhã e à noite, é sempre. Não é só quando eu estou feliz, é sempre. Sempre a Deus sacrifícios de louvor. Por que é sempre, pastor? Porque lá diz é quando eu entrar na presença do rei. Porque lá o pessoal entrava na presença do rei, de Deus, uma vez por ano. Uma vez por ano eles se apresentavam lá. Deus diz, não venham de mãos vazias. Aqui você está constantemente, porque ele veio habitar dentro de você. Por isso que é sempre. Não é uma vez por ano. É sempre apresente a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto. O que é isso, pastor? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque ele levou a minha dor, ele levou a minha angústia, ele levou a minha miséria. Ele me fez vitorioso, ele me fez mais do que vencedor, ele me fez justiça, ele me fez santo, ele me fez próspero, ele me fez curado, ele me fez filho. Diga graças a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, por favor. Amém.